Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu parabenizo a comissão organizadora nesse trabalho maravilhoso que estamos aqui participando, né? Explora a temática de alfabetização, que corresponde, sim, o coração da educação, né? A alfabetização, eu costumo dizer que é o coração da educação. Eu parabenizo também a comissão e o evento, né, pela proposta dessa mesa, que é uma mesa de interface. Sem dúvida, não há nenhum tipo de desenvolvimento humano e desenvolvimento da sociedade sem que a gente pense nessas questões, que é a questão da linguagem. Eu aproveito também para cumprimentar os meus colegas de mesa, a professora Vera, que assume nesse momento a coordenação dessa mesa, né? E eu quero dizer também que é um momento especial, né? Porque é um momento de troca de informação, de aprendizado. Quero também dizer que os professores são privilegiados por estarem nesse encontro e de participar de uma discussão tão rica, né? Eu vou compartilhar o slide aqui. O meu título tem um nome esquisito, né? Mas eu acho que eu vou tentar dar conta disso daqui, né? Caminhos de uma meta ou translinguística para reescrita e revisão textual nos anos iniciais, observando a conjunção e o trabalho com as relações dialógicas. Evidentemente que esse termo aí, translinguística, é um termo do Bakhtin, muitas vezes também alguns tradutores usam como metalinguística. Mas a gente não pode confundir essa ideia de translinguística, e justamente porque eu prefiro usar o termo translinguística, porque a gente tem, dentro da perspectiva do Jackson, uma ideia de metalinguística, função metalinguística. Todo mundo já estudou processos de comunicação, a função metalinguística. Mas não se trata de função metalinguística, não se trata de pensar sobre a língua. Mas a translinguística é ver a língua em movimento, em situação concreta. Então, quando a gente aprende uma linguagem, a gente pensa que essa linguagem ela precisa ser compreendida, internalizada através do processo de interação verbal. E daí, Bakhtin propõe um estudo, uma crítica ao ensino da gramática, como é colocado, e esse é o único trabalho que ele tem, que tem uma perspectiva didática. Ele conta uma experiência que ele realizou enquanto professor com alunos do ensino médio, mais ou menos ali em torno do 9º ano, com períodos compostos. E aí a ideia do Bakhtin é de que o modo como a escola trabalha com a gramática, com a linguagem, é muito fria. E daí ele trazer para o estudo da gramática a estilística, né? Porque a estilística é a expressão da afetividade. Então, como a gente pode tornar enunciados mais interessantes e tornar a língua viva? Então, esse é o primeiro princípio dele, né? E daí eu vou começar pelo começo de tudo. Eu acho que eu vou começar pelo começo, antes do começo que a professora Regina Maluf trouxe, porque a professora trouxe a história da escrita, e eu vou começar pelo começo, e eu já faço um pleonasmo, perguntando aqui se isso de fato é um pleonasmo aqui nesse momento, começar pelo começo, ou se esse seria o pleonasmo ou uma questão estilística. Em determinados contextos, determinados usos da língua fazem muito sentido e têm um efeito muito mais forte. Então, eu já começo a pensar que o papel da estilística, às vezes a gente pensa assim, a gramática vai falar que isso aqui é uma repetição, mas isso aqui pode dar força ao discurso, pode tornar o discurso mais interessante. Então, eu começo pelo começo, porque tem aí essa história que a gente conhece, né? A criação do mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vocês vão reparar que o texto ele é repleto de eis, mas que aqui esses eis funcionam muito, né? Essas conjunções aqui funcionam muito bem, porque elas cumprem um papel estilístico e tornam o texto muito agradável e muito interessante. Isso faz com que a gente, de fato, se envolva e queira se envolver com essa história tão maravilhosa que é a história da origem do mundo, do Deus criou tudo. E aí a gente vê que, do ponto de vista estilístico, isso é muito importante. Bakhtin vai falar que as crianças até fazem algumas vezes isso, mas será que elas fazem isso com uma preocupação estilística? Até que ponto determinados usos linguísticos podem ajudar no processo de envolvimento do leitor
com o texto produzido. Então, ele chama atenção para essas questões estilísticas, as questões semânticas e as questões interacionais nas atividades de escrita na escola. A ênfase, geralmente, que a escola dá a esse trabalho da redação, o trabalho da escrita, está muito calcado no produto e pouco no processo. Então, Bakhtin propõe aí uma discussão sobre o processo. Como é que a gente pode fazer com que o desejo pela tanto a apreciação da linguagem como o trabalho com a linguagem pode ser feito no sentido de que o professor, ele enquanto mediador, ele precisa estimular as reflexões e o interesse pela linguagem, né? Mesmo numa situação de gramática, né? Mesmo numa aula onde você estuda períodos. Então, você pode estudar períodos, mas você pode estudar de uma forma interessante, inclusive trazendo a ideia dele é assumir uma perspectiva dialógica, né, onde esses enunciados se tornam vivos. E é nesse sentido que a gente está pensando aí na mediação dos professores nos objetos de aprendizagem. E translinguística, então, aí não se trata de falar sobre a língua como função metalinguística do IACLO, mas de compreensão do estudo da língua em situação concreta sob uma abordagem dialógica dos enunciados nas atividades de interação verbal. Diz Bakhtin, estamos interessados primeiramente nas formas concretas dos textos e nas condições concretas da vida dos textos, na sua interação e interação. As relações dialógicas entre os enunciados que atravessam por dentro, também de enunciados isolados, pertencem à metalinguística ou à translinguística. Diferem radicalmente de todas as eventuais relações linguísticas de elementos tanto no sistema da língua quanto no enunciado isolado. Então, a proposta dele é trazer a estilística, trazer as relações dialógicas para pensar como a gente pode dinamizar essa língua. Aqui encontra-se o livro em que está esse artigo, né, Questões de Estilísticas no Ensino de Língua, que é a única experiência didática que é relatada por Bakhtin, né, enquanto professor. Mas é uma experiência muito interessante, porque ele vai pegar frases, períodos dos poemas de Pushkin e dos contos de Gogol, para analisar milhões de possibilidades de usá-las. E a cada possibilidade é um trabalho de linguagem diferente e uma discussão sobre os efeitos de sentido que pode passar por aí. Aqui a gente tem uma epígrafe, utilizam a língua de modo bastante livre. Por isso, a linguagem desses trabalhos, embora nem sempre correta, é viva, metafórica e expressiva. A sintaxe das crianças aproxima-se da fala. Eles ainda não se preocupam com a correção das construções e, por isso, formam períodos bastante audaciosos, que, por vezes, são muito expressivos. Nessa linguagem infantil, embora de modo desajeitado, expressam a individualidade do autor. A linguagem ainda não está despersonalizada, né? Então, está falando aqui que as crianças têm essa criatividade. E a gente vai ver agora, daqui a pouco, um texto que a gente vai ver a expressão criativa, mas a gente vai pensar se ela é, de fato, tão criativa assim, ou se a gente pode também trabalhar com textos produzidos pelas crianças, né? Mas, para falar sobre isso, eu vou tratar de dois aspectos, que é o conceito de reescrita e o conceito de revisão. Primeiramente, eu vou falar um pouco aqui rapidamente, porque a questão da escrita, reescrita, que ela pode ser vista sob dois ângulos, né? A reescrita, ela pode ser pensada sob o ponto de vista da retomada de um texto-fonte, que funciona como modelo, que no caso eu vou fazer aqui, a gente vai fazer a reescrita do conto Príncipe Sapo. Ou seja, você tem um texto-fonte e você vai reescrevê-lo. Ou sobre uma outra perspectiva, que é a reescrita de um texto de autoria do aluno, que ele precisa fazer uma nova versão. Então, a gente tem esses dois movimentos da reescrita, né? Aqui a gente vai ter, então, a reescrita do Rei Sapo, e depois a gente vai ter mais uma versão dos alunos escrevendo o Príncipe Sapo. Entendendo que o que a gente está entendendo por texto são textos concretos, que a gente chama de texto concreto? Contos, piadas, tudo. Não isso que está aqui do lado, que não é texto, né? A menina saiu, a menina caiu no chão, Thalita é amiga de Ana, Ana gosta de cantar na lagoa. Isso aqui a gente não considera como texto, a gente considera como um pseudotexto, porque não tem princípio interativo, não tem nem coesão, né? Os recursos de coesão que a gente pensa, né? Então, a gente nota a necessidade de trabalhar com essas questões. Eu vou
O trabalho de reescrita envolve algumas atividades, como reorganização, acréscimos, substituição e supressão de elementos. Às vezes, ali não cabe, que vai ficar melhor se eu retirá-los, né? Então, aí a gente faz essas supressões em relação às ideias, aos parágrafos, às sentenças, às frases e às palavras, né? No texto literário, além desses aspectos, a gente também explora aspectos linguísticos, né? Porque o gênero ele tem um estilo, e por ele ter um estilo, ele precisa captar esse estilo no movimento da reescrita de um conto ou de uma história que está sendo contada, se você quer, de alguma forma, retomar de forma utilizada. Então, o estilo também é um elemento a ser observado no trabalho da reescrita. Quando a gente pensa aí o processo de texto, evidentemente, como a gente está fazendo uma reescrita, a gente está fazendo um trabalho de retextualização. Isso envolve um trabalho de atividade de leitura e análise linguística, envolve o trabalho da escrita, né? E essa escrita envolve dois movimentos: a da reescrita, que está ancorada na reformulação dos enunciados com busca do efeito de sentido estilístico e interacional do texto-fonte, e a revisão, que diz respeito às questões de concordância nominal, verbal, coerência, coesão referencial, sequencial e questões estilísticas. Então, quando a gente trabalha com esse processo de reescrita e revisão, a gente vê que é um processo com bastante complexidade, né? Aqui eu mostro os alunos fazendo essa atividade de revisão dos irmãos Grimm no Príncipe Sapo, observando, nesse caso, a repetição do conector E, porque isso aparecia muito nos textos dos alunos, né? A gente contou a história e pediu para que eles reescrevessem, né? Então, a gente tem essa recorrência do conector E em diversos textos dos alunos, né? Aqui eu tenho esse texto, né, que é muito legal, vocês verem, ele tem muito E o tempo todo. E aqui eu tenho o texto que, infelizmente, eu acho que não vai dar tempo para eu ler, né, mas vocês observam que a criança reconta, e a gente vê aí, são 22 E's. A gente tem esses conectores que vão ligando, porque esse é um recurso também que as crianças utilizam muito, né, para fazer a história avançar. Quando eles não usam o E, eles usam o AI. Só que, às vezes, né, isso fica interessante, como fica lá na Bíblia, né, na Gênesis, e às vezes não. Que é interessante a gente levar a discussão, né, em que medida esses ex estão interessantes na ação do texto, em que medida também a gente pode reformular. Quando a gente reformula e pensa na substituição de um E, e pensa na troca, evidentemente que a gente pensa também na reformulação de toda a estrutura, do ponto de vista linguístico e também do ponto de vista estilístico, né? Do ponto de vista estilístico também, a gente pensa nas figuras de linguagem, a gente pensa nas maneiras de tornar esse texto mais agradável. Aqui eu tenho um outro texto, só uns trechozinhos para mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma reescrita do Rei Sapo. Algumas vezes eles escreviam o Rei Sapo, algumas vezes eles escreviam o Príncipe Sapo. E a gente pensa sempre os textos na perspectiva de Bakhtin sobre o aspecto interacional, sobre o aspecto semântico e sobre o aspecto estilístico, até porque a gente está tratando aí de um texto literário, um texto que assume essa perspectiva. Então, o texto que o aluno escreveu, que também, mesmo tipo de recorrência do texto anterior, que era a conjunção E de forma bastante repetitiva, mas não só isso. Vocês vão reparar que esse texto aí, do ponto de vista interacional, ele não dá conta de contar a história para alguém que não conhece a história. Porque ele conta de forma tão sintética, tão resumida, que a gente precisa fazer um trabalho de reescrita, não só de substituição do E, como também os outros elementos que constituem esse texto. Mas está aqui. O sapo foi para o castelo e bateu na porta, e a menina foi atender. E veio o sapo. E ela contou toda a história para o pai dela. E ele disse que a princesa devia dormir com o sapo. E então o sapo pediu para ela colocar ele na cama. E ela pegou o sapo e jogou na parede. Então, a gente vê aí, né, movimento que, evidentemente, quando a gente pensa em reescrita e revisão, a gente pensa que, às vezes, você precisa fazer mais de uma versão, porque aqui há muitas questões a serem trabalhadas, né? Aqui, agora, especificamente, no próximo slide,
eu mostro para vocês como a gente fez, mas explorando os conectores, né, do ponto de vista da coesão que esse texto poderia ter, e a gente poderia substituir esses ex, né, por outros recursos linguísticos, inclusive a questão da pontuação, que ressaltou bastante nesse trabalho. Né? Então, a gente tem a reescrita desse texto pelos alunos da seguinte forma: Safo foi para o castelo, bateu na porta, a menina foi atender. O animal veio para cobrar a promessa feita pela princesa. Reparem que até o estilo verbal, né, o animal veio cobrar a promessa feita pela princesa. Então, vocês já reparem também o estilo de linguagem que ficou muito diferente daquela primeira versão. O pai escuta a conversa de sua filha com o sapo e diz: se você prometeu, vai ter que cumprir a promessa. Tem a repetição aqui. O pai disse que a princesa devia dormir com o sapo. Ao chegar ao quarto, ao chegar ao quarto, olha que bonito. As crianças, quando elas ouvem um tipo de linguagem, elas tentam reproduzir aquela linguagem. Porque o processo interacional convida a gente a fazer esse tipo de ação. Ao chegar ao quarto, o sapo pediu para colocá-lo na cama, mas ela pegou o sapo e jogou na parede. Evidentemente que todo esse trabalho aqui também tem a mediação do professor, porque a gente fez algumas revisões coletivas, aliás, reescritas e revisões coletivas. Né? A gente tinha esse texto que foi uma reescrita das crianças, e no segundo momento a gente teve uma revisão coletiva que teve como produto, né, um produto, eu já falei do processo, né, como produto esse texto. E a gente observa que, na medida que as crianças vão pensando sobre essas questões, elas vão desenvolvendo a linguagem e pensando aí no lugar desses, não só dos conectores, eu foquei nos conectores, porque a gente, em cada aula, a gente tem que focar em determinados elementos, mas a gente sabe que quando a gente mexe num elemento, a gente acaba mexendo nos outros elementos que estão ali, né? Porque a revisão e a reescrita é um processo recursivo, né? A gente tem, ao mudar um elemento, a gente tem que mudar os outros, né? E aí eu quero dizer que, tradicionalmente, o E, a conjunção é compreendido como uma conjunção que liga orações dentro de uma oração, mas ela é muito mais que isso quando ela se encontra no texto, né? Então, a gente pensa que a função, geralmente, do E é ligar um fato, ligar um fato a outro de maneira que se possa coordenar duas ideias de maneiras aditivas. Mas a gente vê também que o E não cumpre só a função aditiva, ele tem, no texto, ele se realiza com diferentes funções, inclusive função adversativa. Então, o E também pode contribuir para constatar as ideias, assumindo o papel de conjunção coordenativa adversativa ou mesmo subordinativa concessiva. O uso desse conector contribui para a progressão da narrativa, pois ele pode realizar relações entre termos ou enunciados que conferem a noção, né, de mudança de condição de narrativa, de adição, de progressão temporal, de causa e efeito, de ênfase, de conclusão e finalização. Enfim, dentro dessa perspectiva, a gente pensa numa proposta de ensino de língua portuguesa, para além dos usos conectivos no âmbito da frase, ligação de períodos de orações, e a gente observa que a importância desse trabalho no papel dos conectivos como articulador textual, que é uma contribuição da linguística de texto, como objeto das escolhas linguísticas, que é uma contribuição do Bakhtin, e a mobilização de recursos nas atividades de escrita, de reescrita e revisão, a fim de melhor promover a interação entre os interlocutores. Então, basicamente é isso. Eu acho que eu consegui fazer mais ou menos no tempo previsto. Obrigado. Professor, duas coisas, né? Eu lembrei assim da velha estilística que pensam que desapareceu, não desapareceu, né, professor? Está aí no seu trabalho. E aí lembrei também da música da Bethânia, Loucura, que o primeiro verso é: e aí eu comecei a cometer loucura. Na primeira estrofe. E na segunda, e aí eu comecei a cantar verso triste. Né? Então, esse e aí, da canção da Bethânia, é um e aí muito especial, né? Não é aditivo absolutamente. E aí, né, me veio isso, até fui olhar ali na letra, né, dela, muito linda.
Professor, é interessante. E a estilística, eu acho que ela acabou sendo bastante absorvida, né, pela análise do discurso, etc., né? Eu acho que sim. Muito obrigada, professor.